Imagine uma empresa tão poderosa que sua influência ultrapassa Hollywood, atravessa fronteiras e chega à economia global. Uma empresa cujo catálogo moldou gerações, construiu ícones culturais e dominou a televisão, o cinema e, nos últimos anos, o streaming. Essa empresa é a Warner Bros. Discovery. Mas o que poderia levar um gigante dessa magnitude a entrar em uma disputa corporativa tão intensa, com empresas trilionárias e governos ínteros atentos a cada movimento? E mais, por que a possível venda da Warner se transformou em um dos eventos econômicos mais comentados da década? Nos próximos minutos, você vai entender como a Warner chegou a este momento crítico, quem são os gigantes interessados em comprá-la, quais seriam os impactos dessa venda e por que ela pode alterar a economia mundial nos próximos anos. Essa é a história de um tabuleiro financeiro que vai muito além do cinema. Um jogo onde o prêmio é o poder cultural, político e econômico. Antes de mergulharmos nesta investigação sobre a disputa global pela Warner Bros., já faz o seguinte: deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, participa nos comentários com sua opinião sobre esse embate bilionário. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde nenhum conteúdo que revela os bastidores da economia mundial. Agora, vamos ao que interessa. Para compreender o presente, precisamos voltar um pouco no tempo. A Warner Bros. Nasceu como um estúdio ousado, inovador, responsável por alguns dos maiores marcos da história do cinema. Ao longo das décadas, construiu um catálogo valioso que inclui Harry Potter, uma das franquias mais lucrativas da história, Batman, que redefiniu o cinema de super-heróis, Matrix, que mudou o gênero de ficção científica, HBO, responsável por séries impactantes como Game of Thrones, The Last of Us e The Sopranos, CNN, um dos maiores veículos jornalísticos do planeta. Durante muito tempo, a Warner parecia invencível. Mas o mundo mudou. A ascensão do streaming bagunçou completamente a indústria do entretenimento. Empresas tradicionais que dependiam de TV a cabo e bilheterias enfrentaram perda de receita. Ao mesmo tempo, gigantes tecnológicos como Apple, Amazon e Netflix passaram a investir bilhões em conteúdo, criando uma disputa desigual. A fusão entre AT&T e Warner Media, seguida pela separação e fusão com a Discovery, gerou dívidas bilionárias, reestruturações internas, cancelamentos de produções, queda na confiança do mercado. E é em momentos de fraqueza que predadores corporativos agem. Quando relatórios financeiros mostraram que a Warner lutava para estabilizar receitas e reduzir dívidas, o mercado percebeu. O império estava vulnerável. Então começaram os rumores, primeiro tímidos, depois inevitáveis. Relatórios internos, reuniões confidenciais e vazamentos indicavam que empresas gigantes avaliavam a possibilidade de compra. Entre elas, Apple. Com dinheiro quase ilimitado, a Apple viu a chance de transformar o Apple TV mais em uma potência global, adquirindo instantaneamente um catálogo lendário. Amazon já havia comprado a MGM e poderia consolidar sua dominação no streaming, integrando filmes e séries ao Prime Video e ao ecossistema de produtos da empresa. Netflix, ainda que parecesse improvável como compradora, surgiu como parte da equação porque poderia ser prejudicada caso Apple ou Amazon assumissem o controle da Warner. Fundos soberanos do Oriente Médio. Governos interessados em diversificar suas economias e aumentar sua influência cultural viram a Warner como um ativo poderoso. O resultado? A disputa pela Warner se transformou em um dos jogos corporativos mais perigosos da economia moderna. Imagine por um momento que uma empresa não vende apenas filmes, séries ou notícias. Imagine que ela vende ideias, vende histórias que influenciam gerações, moldam comportamentos, criam tendências globais e até influenciam a política internacional. É exatamente esse o valor da Warner Bros. Discovery. Mas para entender totalmente a dimensão disso, precisamos destrinchar os pilares que tornam a Warner um dos ativos mais desejados do planeta. O
catálogo da Warner é, para muitos analistas, uma das bibliotecas de propriedade intelectual mais valiosas já criadas. Ele contém franquias multibilionárias como Harry Potter, Batman, Superman, Liga da Justiça e O Hobbit. Marcos culturais como Matrix, que reinventou o cinema de ação e filosofia futurista. Séries de impacto histórico como Friends, The Big Bang Theory e The Sopranos, que continuam rendendo bilhões em licenciamento e streaming. O selo HBO, responsável por produzir as séries mais premiadas do mundo e definir padrões de qualidade no entretenimento adulto. Mas o valor aqui não é apenas financeiro, é emocional. Essas franquias criam um elo afetivo com o público, algo que nem Apple, nem Amazon, nem Netflix conseguem simplesmente comprar, a não ser adquirindo a Warner inteira. Esse tipo de conexão gera um valor que ultrapassa o caixa da empresa e entra na esfera do capital cultural, um dos ativos mais difíceis de construir e mais valiosos de manter. A Warner domina personagens, universos e narrativas que atravessam décadas, e isso significa algo enorme em termos econômicos. Quando uma franquia cria fãs, ela cria venda contínua de produtos, eventos temáticos, turismo, conteúdo derivado, engajamento constante em redes sociais e uma legião de consumidores fiéis por toda a vida. Um exemplo claro é Harry Potter. Mesmo décadas após o lançamento do primeiro filme, a franquia continua gerando parques temáticos, jogos como Hogwarts Legacy, livros, colecionáveis e novas séries e filmes em planejamento. Esse tipo de consistência é considerado ouro puro na nova economia do entretenimento. Poucas empresas no mundo conseguem alcançar bilhões de pessoas com seus conteúdos. A Warner faz isso diariamente. Ela está presente em canais de TV em mais de 200 países, plataformas de streaming, redes sociais, redes de notícias como a CNN, cinema, produções locais em diversas regiões do planeta. Isso significa que a Warner possui poder econômico e cultural transcontinental. O dono da Warner não controla apenas um estúdio, controla uma fatia do imaginário global. É por isso que governos, investidores e empresas de tecnologia olham para a Warner não apenas como um negócio, mas como uma ferramenta de influência internacional. Uma única franquia da Warner pode movimentar cadeias gigantes de valor. Por exemplo, com Batman, bilheteria de filmes, venda de brinquedos, roupas, quadrinhos, jogos, licenciamentos, exposições temáticas. Isso tudo cria um ecossistema que gera receita por décadas. E o mais importante, é uma receita previsível, algo raro em Hollywood. Em um mundo de incertezas, previsibilidade vale ouro. A Warner não controla apenas entretenimento, ela também controla informação, por meio da CNN, uma das maiores redes jornalísticas do planeta. Isso adiciona à compra valor estratégico, impacto na opinião pública, influência política, peso em negociações internacionais. Para empresas tecnológicas ou governos, isso é extraordinariamente valioso e também extremamente sensível. É por isso que a compra da Warner se torna um assunto político e não apenas econômico. Além do conteúdo que produz, a Warner ganha bilhões em mercados indiretos, licenciamento global, direitos autorais, venda de formatos televisivos, merchandising, acordos de distribuição em cinemas, contratos internacionais de exibição, venda de tecnologia e equipamentos de produção. Esses setores invisíveis são a verdadeira mina de ouro da empresa. Controlar a Warner significa controlar inúmeros fluxos financeiros ao redor do mundo. A Warner não é apenas uma empresa, é uma instituição. Ela configura estilos cinematográficos, influencia premiações, define padrões de qualidade e educa gerações inteiras sobre narrativas, estética e até moralidade. Quando um gigante domina um ecossistema cultural, ele domina também tendências de mercado, padrões de consumo, novas tecnologias audiovisuais,
mão de obra especializada e, principalmente, as histórias que o mundo consome. Isso torna a Warner um ativo sem equivalente. A Warner é valiosa porque combina poder cultural, influência psicológica, alcance global, propriedades intelectuais bilionárias, acesso à informação, estabilidade financeira a longo prazo, prestígio institucional. E quando todos esses fatores se juntam, criam um ativo tão poderoso que pode influenciar não apenas o mercado do entretenimento, mas a economia global como um todo. É poder cultural e político. Só que comprar a Warner não é como comprar uma empresa comum. Ela está enraizada na política, na cultura e na comunicação global. Órgãos reguladores dos Estados Unidos avaliam com rigor qualquer compra que possa causar monopólio ou concentração excessiva de poder. Se Apple ou Amazon assumissem controle total da Warner, isso poderia prejudicar a concorrência no streaming, limitar acesso a conteúdos, fortalecer demais empresas que já dominam outros setores, afetar a imprensa internacional por causa da CNN, concentrar influência cultural em poucas mãos. Por esses motivos, a compra teria que passar por longos processos jurídicos, debates públicos e até votações no Congresso norte-americano. E lembre-se, quando cultura e mídia estão envolvidas, a política entra com força total. Os impactos começaram antes mesmo de qualquer proposta oficial. Assim que rumores surgiram, ações da Warner oscilaram intensamente. Analistas revisaram previsões, concorrentes ajustaram estratégias, Hollywood entrou em estado de tensão. Mercados globais, do Nasdaq ao setor de streaming europeu, acompanharam cada notícia. E o motivo é simples. Uma compra desse tamanho poderia desencadear uma reorganização completa na indústria da mídia, como aconteceu após a Disney comprar a Fox. Produtoras menores seriam absorvidas, contratos milionários mudariam de dono, plataformas concorrentes teriam que se reinventar rapidamente. O mundo do entretenimento jamais seria o mesmo. Quando falamos sobre a possível venda da Warner Bros., muitas pessoas imaginam que o impacto seria restrito ao mundo do entretenimento, filmes, séries, streaming, TV, mas a verdade é muito mais profunda. Uma compra desse porte seria uma onda sísmica na economia mundial, afetando setores que vão desde tecnologia e publicidade até relações internacionais, geopolítica, varejo, empregos e estratégias de mercado em escala global. Afinal, estamos falando de um dos maiores conglomerados culturais do planeta mudando de dono. E quando a cultura muda de mãos, a economia necessariamente muda junto. Para entender isso com clareza, vamos dividir esse impacto em várias camadas, da mais óbvia até a mais invisível, porém extremamente poderosa. Uma compra da Warner não seria apenas uma transação comercial. Seria uma das maiores aquisições da história do entretenimento, comparável ou até maior que a compra da Fox pela Disney, a compra da MGM pela Amazon ou a fusão da AT&T com a Warner Media. Cada uma dessas transações causou movimentações trilionárias em bolsas de valores, reações em cadeias produtivas globais, novas regulamentações, reestruturação de estúdios e serviços, demissões e contratações em massa. A compra da Warner seria ainda mais disruptiva porque envolve streaming, televisão global, franquias bilionárias, jornalismo internacional, parques temáticos, tecnologia de produção, conteúdo esportivo e uma das marcas mais influentes da história. Um único movimento poderia realinhar completamente o mercado. Se a Warner fosse comprada, outras gigantes não poderiam ficar paradas. A Disney reagiria, a Netflix reagiria, a Paramount reagiria, a Sony reagiria, fundos internacionais reagiriam. E o motivo é simples: se um concorrente ganha poder demais, ele muda as regras do jogo. Exemplo histórico. Quando a Disney comprou a Fox, ela cresceu a ponto de dominar o mercado de cinema e streaming infantil, forçando concorrentes a criar seus próprios streamings, acelerar produções, mudar calendários de lançamento, adotar novas tecnologias, comprar outras empresas. A compra da Warner poderia gerar uma nova corrida de aquisições, talvez a maior desde a década de 90.
Uma aquisição dessa magnitude quase sempre gera fusões de departamentos, cortes de gastos, demissões em massa, reestruturações internas, fechamento de unidades, migração de talentos para concorrentes, renegociação de contratos de estrelas. A compra da Fox pela Disney causou quase 10 mil demissões em menos de 3 anos. No caso da Warner, que já passou por cortes recentes, esse impacto seria ainda mais profundo, afetando não apenas Hollywood, mas produtoras independentes, tradutores e dubladores, equipes técnicas de outros países, canais de TV a cabo, agências de marketing e plataformas internacionais de distribuição. A economia criativa global sentiria o impacto de imediato. Gigantes como Apple, Amazon ou fundos soberanos possuem ações negociadas diariamente em bolsas internacionais. Qualquer movimento de compra eleva ou derruba expectativas de investidores, afeta índices como o Nasdaq e S&P 500, influencia moedas internacionais, altera projeções para setores inteiros. Um anúncio de compra da Warner poderia provocar alta generalizada nas ações de tecnologia, queda nas concorrentes diretas, volatilidade no mercado asiático e europeu, reajustes em fundos que investem em mídia. Se a compra fosse barrada pelo governo, o impacto seria ainda maior. O streaming é hoje um dos setores mais competitivos do planeta. Uma mudança na Warner poderia transformar Max no serviço mais forte do mercado, gerar exclusividade de franquias prejudicando concorrentes, alterar preços de assinaturas, obrigar o mercado a consolidar outros serviços, empurrar plataformas menores à falência. Hoje, plataformas como Paramount+, Peacock e Lionsgate+, já lutam para sobreviver. Uma Warner fortalecida poderia ser o golpe final para algumas delas. Se uma empresa como Apple ou Amazon adquirir a Warner, não está comprando apenas conteúdo, está comprando dados de bilhões de usuários, tecnologias proprietárias, redes de distribuição, algoritmos de recomendação, padrões de produção audiovisual. Isso gera uma concentração de poder digital nunca vista antes. E onde há concentração, sempre há risco de monopólio, pressão regulatória, investigação governamental, limitação de concorrência. Esse cenário pode reconfigurar completamente a economia digital. Hoje, publicidade digital é um mercado maior que cinema e TV somados. Uma Warner sob controle de uma Big Tech poderia integrar anúncios personalizados, compra de mídia automatizada, integração com e-commerce, campanhas globais unificadas. Isso prejudicaria TVs abertas, canais independentes, plataformas de anúncios tradicionais, empresas que dependem de distribuição linear. Amazon, por exemplo, poderia usar filmes da Warner para impulsionar vendas de produtos. Apple poderia integrar conteúdo premium ao Apple One. O impacto econômico seria gigantesco. A Warner opera em mais de 200 países. Sua influência cultural é tão grande que governos acompanham atentamente qualquer mudança na empresa. Se um fundo soberano estrangeiro comprasse a Warner, surgiriam questões como controle político de conteúdo, influência sobre narrativas culturais, impacto em eleições ou pautas sociais, relações diplomáticas tensas com os hericênteros Eurico. E mesmo no caso de Apple ou Amazon, governos internacionais teriam receio de uma Big Tech controlar tanta mídia. Isso pode gerar sanções, novas leis, disputas comerciais, exigências de conteúdo local. Em resumo, a compra da Warner poderia virar um evento político internacional. Quando uma empresa domina conteúdo, plataforma e distribuição, ela molda tendências, hábitos de consumo, preferências de entretenimento, padrões sociais. A Warner tem poder para influenciar moda, linguagem, valores, estilos de vida, até decisões de compra. Esse impacto psicológico se converte em impacto econômico, porque ela afeta simultaneamente tecnologia, streaming, cinemas, empregos, publicidade, mídia internacional, política, comportamento humano.
E qualquer movimento desse tipo repercute em países inteiros, mercados globais, projeções financeiras, bolsas de valores, regulações governamentais, decisões corporativas. A Warner não é só um estúdio, é um pilar da economia cultural mundial. Mudar de dono é mover todo o tabuleiro. A venda da Warner não mexe apenas com Hollywood, mexe com a economia do planeta. Cada possível comprador criaria um cenário completamente diferente. Se Apple comprasse, integração ao ecossistema Apple, fortalecimento do Apple TV+, expansão agressiva para cinemas e premiações, restrições de distribuição para concorrentes. Se Amazon comprasse, Prime Video se tornaria ainda maior. Produtos Warner impulsionariam vendas no e-commerce, integração com Alexa, Fire TV e serviços de varejo. Se fundos soberanos comprassem, debates diplomáticos sobre controle cultural, questionamentos sobre liberdade editorial da CNN, tensões geopolíticas diretas. Cada cenário muda não só o entretenimento, mas também relações internacionais. Hoje, a Warner se encontra no centro de uma partida de xadrez internacional. Apesar dos problemas financeiros, ela ainda detém marcas históricas, produções de alto impacto, um dos catálogos mais valiosos do planeta. Seu futuro é incerto, mas uma coisa é clara: a disputa pela Warner vai marcar os próximos anos da indústria global. E quando o martelo finalmente bater, o mundo inteiro sentirá as consequências. E agora eu quero saber, na sua opinião, qual empresa venceria essa disputa global pela Warner Bros? Como você acredita que isso afetaria o futuro da economia e do entretenimento mundial? Deixe sua análise aqui nos comentários. Isso ajuda demais o canal. E se este vídeo te ajudou a entender os bastidores dessa batalha bilionária, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Assim, você acompanha todos os próximos episódios sobre os bastidores que movem o mundo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.